Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Hoje um pouco diferente, mas te convido para juntos termos esse tempo aqui, reunidos, juntos na presença de Deus. A gente hoje vai começar cantando o Salmo 96, que você conhece muito bem. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Deus, vamos juntos. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu
E a tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. O Salmo 23 nos ensina: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, que tantas vezes, Senhor, faz contraste com o nosso jeito de ser, as nossas dificuldades, as nossas limitações, a nossa falta de compreensão. Mas juntos hoje aqui queremos te louvar e te adorar, porque a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia tem nos seguido em todo o tempo, tem nos sustentado, tem nos guiado. Obrigado, Senhor, por isso, pelo teu amor incondicional, pela tua graça maravilhosa, que tem sempre cuidado de nós. E nós te louvamos e te agradecemos hoje juntos aqui por isso. E queremos agora ouvir a tua voz a partir do texto que vamos ler, a partir da tua palavra. Em nome de Jesus, que seja assim. Amém. Amém. Olá, Vitor, Marcos, muito bom dia. Que bom a gente poder estar junto aqui, apesar de não ser, presencial, com todo mundo junto, mas estamos todos unidos por essa transmissão e muito bom estar junto com vocês aqui. Sempre bom ter você com a gente também, viu, Paulo? Bom dia, Marcos. Bom dia, Paulo, Fontana. Gente, é comum nessa época do ano a gente entrar numas de ser o crente da discussão do bem contra o mal. E aí a gente foge do mal, foge da aparência do mal também e não discute o que tem que discutir. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse jeito dualista, muitas vezes, de ver o mundo, e que nos trai na nossa percepção do cuidado de Deus. Se a gente não enxerga direito como se dá a relação entre bem e mal na nossa vida e na espiritualidade, a gente perde de vista o que Deus realmente faz quando está cuidando de nós. Para falar disso, nesse culto, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia, abrir o texto bíblico no livro de Salmos, no capítulo 84. É um salmo relativamente famoso para quem é evangélico, assim, mais experiente, mais antigo, porque virou música, né? Virou música. De repente a gente até canta essa no final, né? E é um salmo bonito. Como é um salmo bonito que virou música poética, eu vou pedir para o poeta entre nós vamos ler para a gente Salmo 84. Paulo, você pode nos ajudar?
Claro, mano. Eu vou ler na NVI, pode ser? Perfeito. Salmo 84 aqui, nessa versão, diz, tem aquele títulozinho, né? Para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares. E diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Deus abençoe a sua palavra lida. Quando a gente lê um salmo desse tipo, uma das coisas que geralmente é um desafio para a gente entender, qualquer salmo, esse aqui não é exceção, é tentar imaginar o cenário que existe por trás desse salmo. E existem vários cenários. O cenário do contexto literário do salmo, depois o cenário do cara que estava escrevendo o salmo, depois ainda o cenário de quem colocou o salmo no cânon, na ordem que está. Isso aqui está no livro 3 do Saltério, então são 150 salmos ao longo do que a gente chama de Saltério, o livro de Salmos, e o Saltério é dividido em 5 livros, aqui a gente está no 3º, e às vezes a gente lê aquele salmo e fica se perguntando onde isso se localiza na história. É um desafio, e a gente aprende, principalmente na escola dominical, né, que texto fora de contexto gera pretexto, né? Lembra que o seu professor de escola dominical ensinava esse negócio? E aí, quando a gente se depara com um salmo desse tipo, você fala, bom, preciso descobrir o contexto histórico, e às vezes é muito difícil. Nesse caso aqui, nem tanto, porque o próprio salmo dá algumas pistas, pelo menos do cenário que o salmista está imaginando. Se não do momento que ele está escrevendo, pelo menos da realidade com a qual ele está lidando, com o tipo de espiritualidade no povo de Israel que ele está retratando. E o que ele está retratando aqui é a peregrinação até Jerusalém. Então, você lê o salmo, você percebe, opa, tem o templo aqui, tem alguém desejoso de ir ao templo, a ida ao templo ela é possível, e existe uma grande alegria em estar ali naquele lugar. E aí você já tem essa primeira pista. Opa, tem templo. E se tem templo, precisa ser depois de Salomão, e não pode ser durante o exílio. Então, um pouquinho a gente já descobriu. É depois de Salomão, com certeza, então no período monárquico. E aí tem o exílio, pode ser que esse templo aqui seja o de Esdras, que foi reconstruído. Mas tem templo. Ou a gente está falando do primeiro templo, aquele construído por Salomão, ou a gente está falando do segundo templo, aquele construído por Zorobabel e Esdras, na volta do exílio. E aí, quando a gente tem essa primeira pista, de que a gente está falando de um salmo de peregrinação, de ida até esse templo, e a gente lê o salmo, o que a gente encontra é celebração, ansiedade por estar ali, por chegar naquele lugar. É uma exaltação de estar na casa do Senhor, como poucas existem no próprio Saltério, que exalta esse tipo de espiritualidade, mas aqui a coisa
é muito enfatizada. Até chegar nessa coisa estranha que é o tal do Vale do Baca, né, Paulo? Vale do Baca, né? Se você olhar outras traduções, é o Vale das Lágrimas. É difícil a gente saber exatamente o que Baca significa, mas alguns manuscritos sugerem que é algo metafórico mesmo, que se refere ao processo, às vezes doloroso, de se achegar ao templo. Eu e você, muitas vezes passamos por isso. A gente passa por dores, por uma luta contra o mal, por uma disputa, as coisas ruins que acontecem ao nosso redor, e a gente anseia pelo momento que a gente está diante do Senhor, e quando está ali, a gente celebra, a gente comemora, porque finalmente eu encontrei alívio, conforto, consolo para a alma. É um tipo de espiritualidade que, no tempo de hoje, Paulo e Marcos, eu encontro um eco numa frase que é atribuída ao Billy Graham. Eu não tenho certeza que ele fala essa frase, mas é aquela coisa, tá por aí com a carinha dele e as aspas. Poderia ser a Clarice Lispector? Talvez. Mas não pela frase estar certa e nem pelo Billy Graham, mas a frase meio que reflete esse jeito de dizer que até no Vale das Lágrimas eu lembro de Sião, eu lembro de Jerusalém, eu lembro do templo, e eu passo por isso com fé, que é essa sensação. A frase é a seguinte: ainda que não exista céu, e a Bíblia se torne inútil, viver em santidade se torne loucura, foi um prazer ser cristão. Fecha aspas, Billy Graham. A frase de impacto pode ter sido ele mesmo, pode não ter sido, mas é essa coisa. No Salmo, essa ideia está escrita assim: até no Vale das Lágrimas, aquilo que eu chorei virou fonte de fertilidade para os campos. Essa água que saiu dos meus olhos se tornou fonte de fertilidade da terra. No meio da angústia e da dor, perto do Senhor, existe algo de extraordinário. Até no Vale das Lágrimas, a água dos olhos se converte em fonte. E tudo é tão positivo e bonito, belo, e evoca algo de sublime nesse salmo, que na maioria das vezes é natural que a gente passe por ele sem perceber que nesse salmo existe um vilão. E aí, a nossa relação com vilões às vezes é assim, a gente lida com eles sem perceber tanto a maldade que neles existem. Eu não sei se vocês já, Marcos, Paulo, me ajudem aí, se vocês já passaram pela situação de assistindo um filme, lendo um livro ou numa novela, o vilão era tão simpático, tão carismático, que você se flagrou torcendo pelo vilão. Eu lembro o meu. Eu não sei se vocês vão se lembrar, nem qual novela era, mas o vilão eu lembro. Que era o Félix, interpretado pelo Matheus Solano. Félix foi o vilão que me capturou, falando: nossa, cara, esse cara é mau. Ele tem uma vilania, mas tem uma coisa de humanidade. Eu me flagro até torcendo por ele. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Cara, comigo, logo que eu li essa pergunta, eu pensei logo num camarada, numa personagem chamado Walter White, de uma série chamada Breaking Bad. Eu não sei quem já viu, essa foi a primeira série que eu vi na minha vida. Antes eu via novelas, mas depois eu passei a ver séries a partir dessa que eu vi, fiquei muito impactado. E nessa série eu torci, mas não só torci, mas com certa angústia, porque essa série é muito boa no sentido de nos envolver assim e tal, por esse cara que se tornou um traficante, mas era um professor, gente boa, um homem, exatamente. Então, nessa série eu torci muito por ele até o final, e louco isso, o tempo todo consciente, gente, eu estou torcendo por um traficante, eu estou torcendo por um cara que não está fazendo bem para as pessoas, mas eu queria que ele conseguisse se dar bem e até sair dessa situação e tudo mais. Tá? É a angústia que a gente vai assistindo de Breaking Bad, de imaginar que ele pode ter um arco de redenção e não acontece. Exatamente.
Agora eu fiquei até mal pelo que eu vou falar aqui. A gente não conversa antes, né? Porque o meu vilão é... Eu sou um cara que gosto muito de vilões. A gente teve até uma série na Glocal sobre vilão. Mas assim, eu ia falar do Exterminador do Futuro, que é um vilão bom no 1. E no 2, eles descobrem que o Schwarzenegger é tão carismático que ele se torna o herói na versão... No 2 eles acertaram na mosca, e aí o 2 consegue ser um filme do Exterminador muito mais famoso. Mas eu era apaixonado mas é um exemplo meio bobo, né? Mas eu acho que ele pode falar que assim, sempre fui muito apaixonado por Chaves, né? E eu gostava de Chaves, mas não era equivalente ao Chapolin. Eu não sei porquê. O Chapolin nunca me encantou tanto. Você vai me dizer que o seu vilão favorito era o Tripa Seca? Era esse! Meu Deus! Não é que é meu favorito, é que eu me identificava. Talvez eu confundia com o Seu Madruga, mas o Tripa Seca, a gente torcia. Você está perguntando quem a gente torcia. Então eu gostava dos vilões, às vezes era o Kiko numa versão o chinesinho. Então assim... Então nunca eu torci tanto para o Chapolin. Tripa Seca era mais Tinha poucas trancas eu também. Avisei que não, eu avisei que não ia estragar um pouco toda do Paulo. Não, achei bom, mano. Nem tudo precisa ser bonito. Já tem o salmo aqui, é suficiente. E é um baita de um salmo bonito, inclusive. A recordação do chinesinho do Tripa Seca me faz sorrir. Do barman também, né? Isso é fantástico. Que a gente poderia falar muito aqui. Poderia falar muito. Mas assim, você vê como é que é? Não marca tanto o Chapolin. Exato. O que a gente não faz sorrir o Chapolin, o herói. O que faz sorrir é esses vilões toscos que a gente tinha. Eu gosto do Igor Guimarães, o comediante, o humorista da atualidade, que ele fala que todos os personagens que ele cria são vilões. Isso é uma coisa interessante. E a gente é feliz quando a gente torce para o vilão por causa do carisma dele. Porque, não, esse vilão é carismático, ele nos encanta em alguma medida, e a gente torce, a gente quer um arco de redenção, ou simplesmente ele nos faz rir. Quem estava cantando esse salmo nem sempre tinha essa opção. É um pouquinho mais duro, na verdade bem mais. É tenebroso porque ele precisa torcer pelo vilão, porque torcer pelo vilão é torcer pelo seu próprio futuro. Espera aí que isso aqui ficou um pouquinho complicado. E eu vou explicar o porquê. Isso tem a ver com a segunda pista a respeito do contexto histórico no qual esse salmo se desenrola. Então a primeira delas, vamos lembrar, a primeira das duas pistas era, tem templo? Ou é pós-Salomão até o exílio de Judá, em Jerusalém, então a gente está falando do Reino do Sul, certo? Ou isso daqui é no pós-exílico, é no período de Esdras / Zorobabel, certo? Beleza, quando a gente descobre nesse salmo que o cantor aqui, quem está cantando esse salmo, pede a Deus, intercede pelo ungido, olha, faça o bem pelo ungido, pede ao Senhor pelo ungido, a gente já sabe, se tem ungido tem rei. E se tem rei não é o pós-exílico, porque o reino pós-exílico não é o ungido do Senhor. O reino pós-exílico é o rei da Pérsia. Israel já não tem mais rei nesse período. Israel, na verdade, foi permitido, está vivendo ali em Jerusalém, ou na região da Judéia, por concessão. O rei é estrangeiro. Se tem ungido, é rei de Judá. Então é pós-Salomão, entre Salomão e a chegada da Babilônia e o exílio babilônico. E quando esse salmista, quando esse cantor, quando esse adorador entoa esse salmo e clama a Deus, intercede a Deus pelo bem do ungido, na maior parte do tempo, ele está torcendo por um arco redentivo do vilão, porque a maioria dos ungidos nesse período são vilões. Então, tem alguma coisa aqui de
sombrio, embora belíssima canção. Embora uma música muito bonita. Embora uma declaração do cuidado do Senhor extraordinária. Tem algo de sombrio aqui. Na maior parte do tempo, exceções tem, período de Ezequias, de Josias, verdade. Mas na maior parte do tempo, o ungido aqui, ele é um vilão. E isso ajuda a gente a perceber que nas nossas dores, no vale de lágrimas, no vale do Baca, bem e mal podem ser coisas um pouco mais complexas do que mero dualismo. Nós somos a igreja, nós somos do bem. Aquilo que nos ataca é o mal, e a gente vai até Deus para se proteger do que é de fora, e quando as coisas dão erradas, ou dão errado, a gente vai até o culto e escuta o pastor dizendo: mas Deus tem um propósito, ele vai vencer esse mal. Então o mal, ele nunca está na gente, o mal nunca está no nosso meio, o mal nunca sou eu que cometi, o mal nunca é algo cheio de nuance, o mal nesse aspecto muito dualista, nunca é algo que pertence à natureza humana e à minha própria natureza porque eu sou humano, mas o mal é um elemento sempre externo, sempre bobo, sempre mesquinho, sempre superficial, sempre o outro. Então o mal é o meu chefe explorador, o mal é a escola dos meus filhos, o mal é o vizinho que insiste em estacionar errado na vaga dele, ou insiste em torcer para o time errado, né, Marcos? E a gente fica com essa concepção simplista, que traz a gente para a igreja, para quem sabe, no meio do Vale do Baca. E eu acho especial falar disso em tempo de carnaval, porque o mal é o carnaval, vamos colocar aqui. E a gente fica com essa concepção simplista, em que no meio do Vale do Baca, a gente vem para a igreja na expectativa de ouvir uma mensagem de consolo que seja uma autoajuda. O bem vai prevalecer, vai vencer o mal. Você veio aqui, você está sofrendo, mas Deus está vendo, Ele tem um propósito. Ou talvez a gente venha para a igreja na expectativa de receber uma oração poderosa, porque se nós estamos do lado do bem, nós somos os mocinhos e os outros são os bandidos, o mocinho mais mocinho, que é o pastor, ou que é o profeta, ou que é quem tem a oração mais forte, a gente vai lá e recebe a bênção dessa pessoa, e aí a gente pode lutar contra o mal. E não percebe que nisso, a gente reduz a nossa espiritualidade a torcer para a oração desse missionário, desse pastor, desse profeta, que talvez, torcer para essa oração dar certo. Vai dar certo, Marcos, se você tiver bastante fé. Faz aí as suas figas, porque se você não acreditar com bastante força, essa oração contra o mal não vai dar certo, Paulo. E aí a gente pensa que Deus nos atende, quanto mais força de fé a gente faz, porque dessa vez eu acreditei bastantão de verdade, e agora Deus vai atender. A ilustração que eu uso, eu sei que é ruim, você já me criticou por causa dela, mas é o risômetro do Faustão. Você lembra quando o Faustão levava os humoristas lá, que eles faziam piada, e media o quão boa a piada era, pelo barulho que a audiência estava fazendo, e o risômetro ia chegando, estava ali no vermelhinho, ia aumentando, e chegava no verde e ele, passou! Nossa, não sei o quê, e o cara ia para a próxima fase. A gente vai achando que, olha, eu orei, mas será que eu orei com fé suficiente? Estou lá no vermelho, mas vou fazer bastante força, acreditar bastante, até chegar no amarelo, até chegar no verde, agora Deus vai atender. Isso é muito doido, né, cara? As promessas, né? O brasileiro muito né, da religiosidade, de nós, né, somos assim. Se Deus me responder, eu vou. Aí assim, né? Quanto mais né, desafiador o que se pede para Deus, maior é o sacrifício que eu vou fazer depois
para ver se ele me responde, para ver se ele faz. Eu vou subir um negócio de joelho, né? Vou subir a escada de joelho, eu vou ajoelhar no milho, quer dizer, essa coisa desse esforço, né? Eu vou me castigar bastante em nome de ter o seu favor, né? A sua graça. E é legal você usar esse exemplo, Fontana, porque tem coisas que a gente só percebe o quão ridículas são depois que a gente olha por fora, sem estar envolvido. Sim. Então, eu nunca tinha pensado o quão ridículo era esse termômetro de risada, e é mesmo, não tem razão nenhuma ali de e desesperador para a pessoa que está desesperador, horrível. Não tem graça nenhuma, não é uma coisa assim. E se a pessoa está torcendo, começa a gritar, e o que você tira que é mais engraçado? Que eu acho que é isso que você falou, emendando o que você falou, o Rubem Alves falava assim, sobre o quão sarcástico é o Deus que você imagina, que está falando, se você não sofreu o suficiente, eu não vou fazer. Sofre um pouquinho mais, pronto, agora eu vou fazer. Agora então, ficou assim, suficiente. Que Deus é esse que a gente projeta, que está esperando? Não, tem que sofrer um pouquinho para eu liberar o favor. E que Deus é esse que a gente crê, que a gente precisa torcer por Ele, para Ele conseguir fazer as coisas. Olha que coisa, cara. Eu tenho minhas dúvidas que ir no estádio e gritar muito altera muito a disposição do jogador. O quanto que torcer para o jogador a gente muda no campo. Se eu já acho que a minha influência sobre o jogador já lá não é muito grande, por que eu acho que eu torcer para Deus vai fazer ele ganhar? É Deus, cara. Deus é muito maior do que esse negócio. E uma parte dessa concepção é a falta de nuance. É a gente não perceber que uma parte do problema, uma parte do mal, está em nós, que a gente, muitas vezes, é parte do problema. E então, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente se dá conta de que o inimigo é de dentro, é o ungido, é o rei. O vilão é o rei. O inimigo está lá dentro. Mais que isso, o vilão está assentado no trono. No meu trono. No nosso trono. Não é no trono do outro. Não é no trono do vizinho. A gente começa a perceber que a gente precisa de ter nuance em como a gente interpreta os males que estão ao nosso redor. As coisas que a gente sofre. Os sofrimentos que estão nesse mundo porque o mundo é caído e aqueles que nos acometem porque nós plantamos. E às vezes plantamos dentro da igreja. E às vezes plantamos na nossa religiosidade. E aí alguém pode até olhar e falar, poxa vida, mas eu sempre gostei tanto desse salmo, sempre achei tão bonito. E você vem me trazer uma realidade dura. Você está estragando o salmo, Fontana? Não faça isso. Dá para estragar um pouco mais. Porque quando eu falo que esse ungido aqui é o vilão, para quem está cantando essa música, às vezes a gente não percebe o tamanho da vilania, o grau da vilania. Porque mesmo os bons, quando você pensa em Asa, em Uzias, no final eles se tornam idólatras. É bom até o finzinho. Josafá faz aliança com os estrangeiros. E aí você lê o Salmo, esse salmista está denunciando os males do tipo de Josafá. Eu prefiro ficar na porta do templo e nem entrar, é o que está escrito no finzinho do Salmo. Eu prefiro ficar na porta do templo do que entrar na tenda do ímpio. Viu, seu Josafá? Que está indo buscar escudo em aliança com povos que não deveria. O Senhor é só o escudo. É Ele quem dá graça e glória. É muito bonito, mas é também denúncia. Agora, isso eu estou falando dos bons. Josafá, Asa, Uzias. Asa e Uzias que foram muito bons e no final escorregaram. Agora, se for falar de Acaz e Manassés, a gente está entrando no jogo do rei que pratica sacrifício infantil, tá?
Então, quando fala de vilão aqui, o Tripa Seca e o Chinesinho, eles são caricatos mesmo. Porque isso daqui é do Coringa pra lá. E o salmista, desculpa estragar o teu salmo, mas eu queria te convidar a perceber que ele é ainda mais belo, quando no meio desse caos e dessa lágrima, o salmista se atreve a ter fé, para saber que Deus ainda está no controle e cantar um salmo como esse. Ele ainda se atreve a ter fé, para imaginar que o Senhor pode ser misericordioso o suficiente para fazer um plano de redenção, um arco redentivo desse tipo de vilão aqui. Isso aqui é uma demonstração de fé extraordinária, porque atua no nível das convicções do impossível e não de fazer força para ter sorte. Quem sabe Deus me ajuda. O que está acontecendo aqui é das coisas mais belas que existem no texto bíblico. É de um povo que só vê motivos para duvidar de Deus, mas ainda é capaz de cantar que Deus está no controle de todas as coisas. E de um povo capaz, não apenas de perceber que o mal está entre ele, mas que é capaz também, lembra, é difícil, Marcos, você que dá aula de hermenêutica e interpretação bíblica, é difícil a gente imaginar o cenário em que o salmo está imaginando a coisa. Isso a gente já destrinchou. É um salmo de peregrinação, do período monárquico, tem que ter rei, né? Mas ainda existem dois outros contextos, de quem escreveu e de quem colocou no cânon. Precisa ter muita fé para pegar um salmo de denúncia como esse e falar, essa é a história do meu povo. E ainda assim, esse é o povo do Senhor. E ainda assim, Deus é sol e escudo. É Ele quem dá graça e glória. E aí tem dois jeitos da gente pensar isso na prática de hoje. Um deles é eclesiológico. É você substituir o rei pelo púlpito. E descobrir, como muita gente faz, nesse aspecto, denuncista e tal, que precisa de dizer, o inimigo está no púlpito, quando prega heresia, quando não prega a palavra de Deus, quando afasta a igreja dos caminhos do Senhor. Isso existe, está lá. Outra maneira é mais metafórica, psicológica. Seria mais ou menos, esse Messias que é ungido rei, ele deveria estar a favor, mas ele está contra. Seria isso. Quem está pregando deveria, parece que é, exatamente, mas não é. Exatamente. Essa é a forma mais clara. Exato. Então a gente reconhece que o mal está assim do lado de fora, no carnaval, por exemplo, se você quiser, mas às vezes também está no púlpito, não é? Outra maneira de você olhar para isso é dizer, não, eu vou ser mais metafórico, psicológico e da doutrina do pecado, da hamartiologia, e dizer, não, cara, no trono do meu coração também existe um inimigo que faz com que apareça o velho homem e eu sou o inimigo muitas vezes. Isso é um outro jeito de você olhar para isso e acrescentar nuance. Numa luta contra o mal, que de fato existe, ela está lá. Mas ela não é tão simplista, tão simplória. A gente vê Paulo com essa luta, né, interna, não é? Ele fala assim, o bem que eu quero, esse eu não faço. Parece que realmente tem um rei ali. Romanos capítulo 7. É isso. Mas, e essas duas coisas, elas são aplicações verdadeiras, legítimas. Mas o que eu queria trazer aqui, na verdade,
é que esse salmo, quando a gente olha de uma perspectiva de quem é o verdadeiro ungido, e a esperança do salmista, de que surja um ungido verdadeiro, diferente desses reis, é que a gente não precisa torcer pela vitória do bem. Porque o verdadeiro ungido já venceu. E isso muda tudo. Porque nesse contexto, ciente dessa vitória do ungido, que já decretou que o mal tem data de validade, nesse contexto, aí sim eu posso receber uma oração de conforto, de consolo, porque isso revela um cuidado de um Deus eterno de fato. Não é quem sabe Deus vai lidar com o mal. Ele lidou com o mal recebendo todo o mal no seu próprio corpo. Não é quem sabe ele vai construir um arco redentivo. Ele começou a redimir e reconstruir e trazer restauração para todas as coisas, reconstruindo o corpo do próprio Filho ao terceiro dia, na ressurreição. Ao cantar, eu encontrei teus altares, a gente está encontrando a ressurreição do próprio Cristo e encontrando nela uma convicção real de que um dia a crueldade, o mal realmente acabarão. E existe esperança até mesmo para o meu mal e a minha crueldade interna, para que eles acabem. E assim, seja o cuidado, seja o consolo, seja o conforto, mudam. Porque esse cuidado do ungido que já lidou com todas as coisas, esse não é um cuidado circunstancial, que quem sabe acontece, se no domingo eu escolhi o culto certo, para o pregador falar a mensagem que ia acariciar meu ego da maneira correta. Mas é a convicção de que aquilo já foi lidado. Se ele já venceu, o conforto é que toda dor é por enquanto, vai acabar. Se ele já venceu, o consolo é que a maldade tem prazo de validade. Se ele já venceu, o cuidado é missão. Missão do próprio Deus, que não ficou de braços cruzados diante da corrupção do mundo que ele criou originalmente bom. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Tudo aquilo quanto ele havia feito. Se ele já venceu, no dia que Jesus Cristo ressuscita, aquilo que era bom e foi corrompido pelo pecado, começa a ser colocado no lugar, finalmente consertado, restaurado, redimido. E isso se reflete nesse salmo. É a missão de Deus de restaurar todas as coisas que nos dá a convicção de poder dizer: não negará bem algum aos que vivem corretamente. Veja, viver corretamente é ao mesmo tempo receber a bênção de Deus, que restaura todas as coisas no final, e participar, poder participar graciosamente de uma missão de cuidado mútuo, para que nós, diante do mal, não estejamos meramente consumindo uma espiritualidade que nos dá conforto, mas faça de nós cuidadores que participam de restauração. Não negará bem algum aos que vivem com integridade, aos que vivem corretamente, aos que vivem de consertar, aos que vivem no cancioneiro brasileiro, às vezes tão malfadado no nosso ambiente evangélico. A gente vive
é para consertar. Cuidado do ungido verdadeiro não é um cuidado meramente de dizer: fica tranquilo porque Deus tem um propósito para esse seu sofrimento. É um cuidado de dizer: fica tranquilo porque Deus já venceu o mal. Vem consertar o que está errado, vem vencer o mal junto com Ele. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que o amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo, a direção, a sabedoria, a transformação do Espírito Santo agindo nas nossas vidas sejam sobre nós hoje, a cada dia e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana, um bom descanso, um bom feriado. Espero que você possa estar junto aí dos seus queridos, aproveitando esse tempo. E a gente se encontra novamente aqui, aí já presencialmente no domingo que vem, todo mundo junto. Deus te abençoe. Até lá.